Você não está vendo isso por acaso. Algo em você já sabia que este momento viria. Antes mesmo de dar o play, uma parte sua já sentia o chamado. Não um chamado comum, um chamado que não vem do mundo externo, vem de dentro, vem do campo, vem da inteligência viva do universo que pulsa dentro de cada célula sua, que te move para frente mesmo quando tudo parece parado. E agora, aqui está você, sentindo, mesmo que não consiga explicar, que algo está prestes a acontecer, que você chegou diante de uma nova fronteira. Uma fronteira que não pode ser atravessada com lógica, que não será conquistada com esforço, mas que só se revela para aqueles que já vibram na frequência da entrega. Você já aprendeu a observar sua realidade, a reconhecer padrões, a ouvir os sinais. Você já limpou muito da dor antiga que mantinha sua frequência ancorada no passado. Já reconectou suas linhas do tempo com o seu eu futuro. Já aprendeu que não é vítima do que acontece, mas programador da sua própria experiência. Já se posicionou no centro do agora como quem sabe que cada escolha é um colapso de infinitas possibilidades. Mas agora há algo mais, algo novo, algo antigo, algo sagrado. Algo que te chama além da criação material, além do plano tridimensional, além dos 5 sentidos. Uma urgência silenciosa que vem da alma, um sussurro cósmico que diz: há mais, muito mais. E você sente. Sente que não quer mais apenas manifestar uma vida melhor. Você quer recordar quem é além da forma. Você quer atravessar a membrana que separa esta dimensão das outras. Quer experimentar sua verdadeira natureza multidimensional. Sua consciência já não se satisfaz com apenas criar circunstâncias. Ela quer viajar. Ela quer expandir. Ela quer se dissolver e se reconstruir em outras realidades. Você está pronto para isso? Está pronto para deixar para trás a ilusão da limitação e acessar o próximo nível da jornada? Porque é exatamente aqui que começa a transição. A transição de um ser que manifesta para um ser que transcende. De alguém que cria no mundo físico para alguém que navega entre os mundos. E esse salto não é fantasia, não é ficção, é memória. Uma memória antiga, um conhecimento guardado em camadas profundas do seu campo energético. Uma tecnologia viva que já pulsa em você, esperando ser reativada. Essa tecnologia tem um nome: Merkabah. Talvez você já tenha ouvido, talvez soe familiar, como um eco distante. Merkabah. Luz, espírito, corpo. Uma palavra ancestral, um código vibracional, um veículo sagrado que une suas partes, que reconecta o que foi separado, que te lembra que você nunca foi apenas matéria, sempre foi energia organizada em forma, sempre foi consciência em movimento, sempre foi um viajante, e o veículo da sua viagem sempre esteve aí, esperando. A Merkabah não é um conceito esotérico, é uma estrutura geométrica viva, um campo de luz codificado, uma matriz energética que, quando ativada, permite que sua consciência navegue entre as dimensões com precisão, proteção e propósito. E essa ativação não exige rituais externos, mas sim um estado interno, um estado de coerência vibracional, de alinhamento entre intenção, emoção e forma. Um estado onde seu campo pessoal ressoa com a linguagem do universo, a geometria sagrada, porque o campo não responde a palavras, ele responde a formas, frequências, códigos. E quando você codifica sua intenção em geometria, o universo entende. Ele reconhece a assinatura, ele abre portais, e você é levado, transportado, expandido, sem sair do lugar. A Merkabah é o útero da viagem, a ponte entre os mundos, o holograma perfeito da união entre corpo e espírito. E quando você ativa esse campo dentro de você, algo muda, profundamente. Você começa a perceber que a realidade não é sólida, que o tempo é maleável, que o espaço é relativo,
que tudo responde ao seu estado interno, que o que parecia limite era, na verdade, portal, que o que parecia bloqueio era preparação, e que o que parecia impossível agora se torna natural, porque você não está indo a lugar nenhum, você apenas está recordando que já esteve em todos os lugares, que sua consciência já dançou com estrelas, já se fundiu com galáxias, já atravessou civilizações esquecidas pelo tempo linear. E agora ela quer voltar, não por nostalgia, mas por missão, por propósito. Porque há algo que precisa ser trazido de volta, uma sabedoria, um código, uma energia. E só você pode acessar isso. Só você pode atravessar por você. Ninguém pode ativar sua Merkabah por você. Ninguém pode sintonizar sua frequência por você. Mas você pode. E tudo começa com um chamado. Esse chamado que você está sentindo agora. Esse calor no peito, essa vibração sutil, essa presença invisível que te envolve. Isso não é imaginação. Isso é o campo reconhecendo que você está pronto. Pronto para mais. Pronto para romper as camadas da densidade. Pronto para viver como um cidadão cósmico. Como um ser que se lembra da sua origem estelar. Como alguém que não busca mais pertencer a um sistema, mas sim cumprir sua missão dentro dele. Você sente isso? Sente que algo está se reorganizando? Que sua própria identidade está mudando de forma? Que as palavras antigas já não te definem? Isso é o início da transição vibracional que te prepara para a ativação. E nos próximos momentos, nós vamos atravessar juntos essa jornada. Vamos acessar o conhecimento oculto por trás da geometria sagrada. Vamos explorar o campo quântico como uma rede viva de realidades paralelas. E vamos relembrar o caminho da ativação da Merkabah. Não como teoria, mas como vivência, como experiência direta, como retorno à sua forma original. Você está pronto? Porque a porta está se abrindo agora. E tudo o que você precisa fazer é atravessar com consciência, com presença, com entrega. Sinta o campo. Sinta sua Merkabah começando a girar, suavemente, em silêncio, como uma espiral dourada envolvendo seu corpo, como se o próprio universo estivesse te embalando de volta para casa. E isso é só o começo. A próxima fronteira já começou a te atravessar. E no próximo bloco, você vai entender por que essa ativação é o código perdido que conecta a sua consciência a todas as realidades do multiverso. Para compreender o que é a Merkabah, você precisa sair do campo da imaginação metafórica e mergulhar diretamente no cerne do que sustenta a existência. Energia, frequência e geometria viva. Seu corpo físico é apenas uma camada, a superfície visível de uma arquitetura energética infinitamente mais complexa. Ao seu redor pulsa um campo toroidal, uma forma energética que emerge do seu coração, espiralando em ciclos de expansão e contração, como um sopro da própria criação. Esse campo é eletromagnético, sim, mas ele é apenas o invólucro mais denso de uma estrutura muito mais sutil, uma matriz geométrica composta por dois tetraedros entrelaçados, girando em perfeita simetria. Imagine uma estrela tridimensional, feita de luz, em que um tetraedro aponta para o alto, absorvendo as emanações do céu, do espírito, do princípio elétrico e masculino. O outro tetraedro, invertido, mergulha na Terra, ancorando a energia magnética feminina da matéria. Essa forma é a estrela tetraédrica. Ela não é um símbolo. Ela é uma estrutura real, invisível a olhos nus, mas viva e presente ao redor do seu campo energético. Nos seres adormecidos, ela está imóvel, como uma hélice parada. Mas quando você ativa essa tecnologia interna, algo muda. Os dois tetraedros começam a girar em sentidos opostos. O masculino gira para a esquerda, o feminino para a direita.
cada giro é como uma nota vibracional entoada no silêncio do campo quântico. E à medida que esses campos giratórios se aceleram, ultrapassando as barreiras da percepção comum, você se aproxima de uma velocidade crítica, uma frequência na qual a luz começa a se curvar e o tempo a se dissolver. Nesse ponto de convergência, um disco de energia se forma na base do seu campo. Um anel de luz que cresce e se expande até atingir cerca de 18 metros de diâmetro. E ali, no centro exato, está você. Não mais como um corpo físico separado do cosmos, mas como um núcleo de consciência envolto por um veículo de luz. Um corpo de viagem. Uma nave quântica. Esta é sua Merkabah ativada. Não como uma ideia abstrata, mas como um campo de força real, pulsante, eletromagnético e geométrico que transcende a tridimensionalidade. Quando esse campo é ativado corretamente, com intenção e coerência vibracional, ele altera a física ao seu redor. Ele distorce o tempo. Ele curva o espaço. Ele abre passagens. A realidade, que antes parecia sólida e linear, começa a se comportar como um oceano, fluida, ondulante, cheia de portais. E é dentro dessa nave que sua consciência é convidada a embarcar, protegida, alinhada, conectada. A Merkabah é um motor de transição dimensional. É um mecanismo energético que permite à sua alma deixar de ser um prisioneiro do aqui e agora e passar a ser um navegante do todo. Através desse campo ativado, torna-se possível o que os antigos chamavam de bilocação. Estar em dois lugares ao mesmo tempo, em dois tempos ao mesmo tempo. Torna-se possível o que os mestres chamavam de ascensão. Elevar-se sem sair do corpo, alterar sua frequência até tornar-se invisível à densidade. Torna-se possível o que os físicos chamavam de viagem por wormholes, a travessia de túneis no tecido do espaço-tempo, levando a consciência a outros planos, outras realidades, outras dimensões. Mas nada disso é milagre. Nada disso é superstição. Tudo isso é física, uma física da alma, uma ciência da consciência. Como afirmou o Dr. Drunvalo Melquisedeque, a Merkabah é um campo de energia vivo e inteligente que responde à sua intenção, que conversa com sua frequência e que se torna uma extensão do seu próprio espírito. Quando você ativa sua Merkabah, você não está apenas protegendo sua energia, você está construindo um veículo, um templo, uma ponte. E esse templo é feito de luz estruturada, de geometria viva, de consciência em movimento. O que parecia místico torna-se lógico. O que parecia impossível revela-se inevitável. Porque você foi desenhado para isso. Porque este corpo, esta vida, esta realidade são apenas a primeira camada de uma existência muito maior. A Merkabah não é o fim, é o portal. É o início da verdadeira jornada multidimensional. E talvez, só talvez, você esteja começando a lembrar. Porque o que vibra dentro de você agora não é curiosidade, é reconhecimento. É o eco de uma sabedoria que sempre foi sua. A verdade é que a ativação da Merkabah não é um evento, é um processo de retorno. Retorno à sua engenharia original. Retorno ao seu lugar no grande mapa cósmico. Retorno ao seu direito natural de viajar entre mundos. E se isso está ressoando em você agora, não é coincidência. É ressonância. É memória celular despertando. É o campo respondendo. Porque o que está prestes a ser revelado não é um segredo. É uma lembrança. Uma lembrança sagrada que só pode emergir quando a sua frequência estiver pronta. E se está emergindo agora, é porque o tempo chegou. E no próximo passo, vamos te mostrar como dar início à ativação real desse veículo sagrado, porque a viagem não termina aqui. Ela mal começou. Para ativar aquilo que sempre esteve em você, é preciso mais do que desejo. É preciso entrega. A Merkabah não é uma ideia,
não é uma metáfora, é um código de ativação gravado nas suas células, esperando apenas o seu sim. E o processo de despertar esse veículo de luz começa onde quase ninguém ousa começar, no coração. Tudo inicia com a preparação interna. Antes de qualquer técnica, antes de qualquer respiração, existe um ponto de virada invisível. Uma decisão energética silenciosa. O retorno do comando à presença do coração. A mente tenta entender, mas é o coração que vibra a verdade. Por isso, o primeiro passo não é fazer, é sentir. Respire com intenção. Traga sua atenção ao centro do seu peito. Sinta o calor que existe ali, mesmo que tênue. Visualize essa energia se expandindo em todas as direções. Não pense, sinta. Esse campo amoroso é o combustível. Sem ele, o veículo não responde. Sem ele, não há deslocamento entre dimensões. O amor incondicional não é uma emoção comum. É uma frequência pura, anterior à forma. Quando você respira por amor à vida, por amor ao todo, algo no campo começa a responder. A partir daí, o processo se desdobra em camadas. As respirações seguintes são portais. Técnicas antigas que equilibram as polaridades do seu corpo de luz. Com cada inspiração, você recarrega os tetraedros adormecidos. Com cada expiração, você dissolve os bloqueios que os impedem de girar. Visualize. 2 tetraedros interligados, um apontando para cima, outro para baixo. Um recebendo o céu, outro ancorado na terra. A cada respiração consciente, você os preenche com luz branca, dourada, cristalina. A respiração se torna um código. Cada ciclo é um comando enviado ao seu campo. O tetraedro superior gira para a esquerda, o inferior para a direita. Mas atenção, isso não é uma técnica de controle. É um ato de reverência. A rotação não acontece por força. Acontece por sintonia. Você não ativa a Merkaba como se ligasse um botão. Você a convida a despertar com sua coerência. A frequência da sua intenção é o que determina o grau de resposta do campo. A última respiração é o selo, o momento exato em que o comando sagrado é dado. Nesse instante, você está pleno, presente, alinhado. Você sente o giro, o espaço ao seu redor muda. Um disco de energia se forma embaixo de você. Ele se expande, vibra, pulsando como um coração cósmico. A Merkaba desperta. E com ela, desperta sua capacidade de atravessar realidades, de existir além do tempo, de se mover com a consciência através do espaço quântico. Esse processo não pode ser feito por vaidade. A Merkaba é viva. Ela sente sua intenção. Se houver pressa, orgulho ou desejo de dominação, ela permanece dormente. Mas, se houver pureza, entrega, desejo de servir ao todo, ela se revela. O campo de luz te reconhece. E nesse reconhecimento você lembra. Lembra que já fez isso antes. Lembra que esse não é um aprendizado novo, mas um reencontro com o que você já foi, com o que você já é, com o que está prestes a emergir. E nesse momento algo muda. A prática deixa de ser prática. Torna-se ritual. A visualização deixa de ser imaginação. Torna-se viagem. O corpo deixa de ser matéria. Torna-se ponte. E o coração torna-se o leme da sua nave. Sinta isso agora. Sinta o chamado para ativar. Não amanhã, agora. Não para provar, mas para ser. Não porque está pronto, mas porque sempre esteve. Se você chegou até aqui, algo em você já está girando. A sua Merkaba não está sendo criada, ela está sendo lembrada. E, se esta transmissão tocou algo que estava escondido, se você sentiu que esta prática não é externa, mas parte do que você veio fazer aqui, então este é o seu sinal. Comente abaixo. Eu estou pronto para me mover entre os mundos. E se comprometa, porque o campo responde ao comprometimento vibracional. A Merkaba responde à escolha. E você está escolhendo agora. Escolhendo recordar. Escolhendo se alinhar. Escolhendo a jornada que atravessa o invisível. E no próximo vídeo, você vai compreender por que o verdadeiro movimento quântico não é feito com o corpo, mas com a consciência.
O que acontece quando sua Merkabah está ativa e estável não é um mistério reservado aos iniciados, é uma lembrança, um eco da sua origem, uma reverberação do seu verdadeiro estado de ser que começa a ocupar silenciosamente cada fresta da sua consciência. Nada explode, nada grita, tudo apenas se revela. Você não se transforma em outra coisa. Você começa a se lembrar do que sempre foi. E isso muda tudo. A ativação do corpo de luz não é um escape da matéria, é uma fusão com ela. Você deixa de lutar contra o mundo para se tornar um canal consciente das esferas superiores dentro dele. O corpo continua aqui. A casa continua aqui. As contas, os compromissos, a rotina continuam aqui. Mas agora tudo pulsa com uma presença nova, como se cada átomo da sua realidade começasse a responder à sua vibração com reverência. Você se torna uma ponte viva entre dimensões. A meditação não é mais uma técnica, é uma viagem real. Um embarque em reinos onde o tempo colapsa, onde os guias não são ideias, mas presenças tangíveis, onde o saber não é aprendido, é lembrado. A biblioteca cósmica se abre e você caminha entre os registros como quem passeia pela própria alma. Você toca a sabedoria que antes só intuía e, quando volta, traz pedaços de eternidade nos olhos. Essa energia que você acessa lá, agora começa a permear sua presença aqui. O corpo não é mais obstáculo, ele é altar. O cotidiano não é mais peso, ele é palco. Você já não busca escapar da experiência humana, você a honra, porque sabe que foi escolhida com um propósito, com precisão, com amor. Você começa a curar sem esforço. A presença cura. A palavra, quando dita com coerência, realinha. O toque, quando vem do campo da unidade, reconstrói. Sua capacidade de manifestar não segue mais o tempo linear. As sincronicidades se aceleram. O que antes parecia impossível, agora surge com fluidez, porque você parou de pedir. Você começou a vibrar. A Merkabah ativa coloca você em outra engrenagem da realidade, uma onde as leis da física clássica se curvam diante da sua frequência, onde a causa não precisa mais vir antes do efeito, onde o pensamento e a realidade já não têm distância. Você sente, decide e o campo responde. Sem histeria, sem espetáculo, com precisão silenciosa. É nesse espaço que o medo da morte começa a dissolver, porque a consciência da eternidade se instala, não como crença, mas como vivência. Você para de se identificar com o corpo, com a história, com o tempo, e começa a se mover como quem sabe que é eterno. O nascimento e a morte se tornam portais, não tragédias. Você já não vive como quem corre do fim, você vive como quem dança com o infinito. E isso muda a forma como você ama, como você escolhe, como você cria. Você deixa de buscar validação, porque tudo o que você é já pulsa em unidade com o todo. Sua identidade se expande. Não é mais eu sou isso ou sou aquilo, é eu sou. E esse eu sou é vasto, é consciente, é amor. Você não é mais um ser humano tentando ser espiritual. Você é um ser espiritual, habitando um corpo humano com um propósito deliberado. Você não quer ir embora. Você quer ancorar o céu aqui. Esse é o ápice da jornada de empoderamento. Quando cada célula sua começa a vibrar com a lembrança, você não está no universo. Você é o universo, em forma de pessoa, experienciando a si mesmo por meio do amor, da dúvida, da arte, do toque, da dor, da beleza, da escolha.
Viver com a Merkabah ativa é viver na consciência crística, na frequência da unidade. É quando o outro deixa de ser outro. Tudo é você. Tudo é a expressão do mesmo centro. E o centro é amor. Mas isso que você sente agora, essa expansão, essa lembrança, esse brilho no coração, é só o começo. Porque no próximo vídeo vamos mergulhar ainda mais fundo e você vai entender o porquê. Se somos seres de poder tão infinito, criadores de realidades, viajantes do cosmos, qual é o propósito de tudo isso? Qual é o jogo que a consciência está jogando consigo mesmo através de nós? Qual é o destino dessa jornada que começa no instante em que você se lembra? É aí que o portal se abre, e é para lá que vamos juntos.